Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Graças a Deus por mais esse momento de culto. Louvado seja Deus que tem nos dado bom tempo para nos reunirmos como igreja e exaltarmos a Ele. Nosso Deus é digno de toda a honra e toda a glória. Graças a Deus por isso. Irmãos, abram suas Bíblias comigo no Salmo de número 52. Nós vamos ler esses 9 versos que tem nesse Salmo de número 52, dos versos 1 a 9. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: Por que você se gloria na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Com a língua você trama planos de destruição. Ela é como navalha afiada que só produz enganos. Você ama o mal mais do que o bem. Prefere mentir a falar a verdade. Você ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus o destruirá para sempre. Ele o pegará e arrancará da tenda em que você habita e o extirpará da terra dos viventes. Os justos verão tudo isso, temerão e vão rir dele, dizendo: Eis um homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos seus próprios bens e se fortalecia na sua perversidade. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Sempre te louvarei, porque assim o fizeste, na presença dos teus fiéis, e esperarei no teu nome, porque é bom. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Pai santo, nós estamos diante de Ti mais uma vez e aprove ao Senhor nos conceder esse tempo. Oramos para que, por meio do Seu Espírito, possamos prestar um culto ao Senhor que agrade a Ti, ó Deus. Que o Senhor se faça presente, que o Senhor fale a nós e que o nosso louvor e a nossa adoração seja aceitável diante do Senhor. Deus amado, que o Senhor possa cuidar de nós e nos fortalecer e que possamos sempre, Deus amado, louvar, bendizer e adorar o Teu santo nome. Que possamos confiar, ó Deus, na Sua palavra, que possamos viver entregues ao Senhor e rendidos à Sua soberania. Deus querido e santo, pedimos ao Senhor, mais uma vez, seja conosco e abençoa-nos nesse momento. E que o Senhor fale a nós, mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 139. Nós vamos ler os versos 23 e 24. Isso é um pedido de Davi, porque ele também não quer ser encontrado na mesma condição dos perversos, daquele que ele citou versículos antes, de homens violentos, de pessoas que se rebelam contra Deus. Então, ele não quer ser encontrado juntamente com essas pessoas. Então, ele, na sua oração, ele também cita esses 2 versos que nós vamos ler agora, e em seguida nós vamos orar ao Senhor, pedindo que Deus nos perdoe os pecados, pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Salmo 139, os versos 23 e 24, diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse deve ser o nosso anseio também como filhos de Deus. Pedir ao Senhor tenha misericórdia de nós e que sonde o nosso coração e nos ajude a viver de maneira que Ele seja glorificado. Pedindo perdão por nossos pecados, por nossas faltas. Pedir ao Senhor que sonde os nossos corações. Se há algum caminho mau em nós, que o Senhor possa tratar isso em nossas vidas, nos trazer consciência do que temos feito e que ao mesmo tempo possamos nos arrepender e pedir ao Senhor para nos dar graça para mudar. Vamos orar pelo nosso pastor também. É Deus que o abençoe. Privilégio caminhar com o pastor Norival nesses 12, 13 anos ou mais, né? Deus continue abençoando ele, a Valéria, e graças a Deus pela sua vida, pastor, em nossas vidas. Vamos orar. Santo Deus, muito obrigado pela vida do pastor Norival, pela vida da Valéria e pelo cuidado do Senhor com eles em nosso meio. Oramos também, Deus, para te agradecer, porque mais uma vez o Senhor nos coloca diante da sua santa palavra.
Deus, que o Senhor possa usar a vida do pastor Norival poderosamente para pregar a sua palavra a nós nessa noite. Traz a ele, Deus, descanso, tranquilidade, a sua paz, ó Deus, e que o seu Espírito o conduz e o direciona em tudo que vai ser, ó Deus, ministrado a nós nessa noite. Pedimos, ó Deus, que o meditar do pastor Norival, falar de seus lábios, glorifique o seu nome e que o seu Espírito, Deus, possa desvendar os nossos olhos para que a gente possa contemplar as maravilhas da sua lei que será expostas a nós nessa noite. Abençoa-nos nesse tempo, ó Deus, que a sua palavra atinja os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo. Abram, por favor, suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 19, a partir do verso 17. João 19, meus irmãos, 17 ao 27, eu tenho pregado João tanto pela manhã e quanto à noite. Então, sempre eu sei que alguns não vão acompanhar por não estar nos dois cultos. Mas não estou fazendo diferenciação. E aqui no capítulo 19, a partir do verso 17, a gente vai perceber agora a caminhada de fato para a cruz, a via dolorosa. Por isso que eu pensei na ideia de um título que diga, né, a cruz que mata e vivifica. Porque nesse texto que nós vamos ler hoje, não vamos chegar na morte de Cristo ainda, mas ele já crucificado e as coisas acontecendo ao redor dessa crucificação. Na verdade, a gente pode pensar nos temas que eu dei anteriormente, também numa crucificação injusta para se cumprir a justiça de Deus. Já que nós falamos também em um julgamento injusto para se cumprir a justiça de Deus, uma condenação injusta para se cumprir a justiça de Deus, uma crucificação injusta para se cumprir a justiça de Deus. Nada aqui está descontrolado, nada está perdido da forma como está acontecendo aqui. Eu vou ler, meus irmãos, o texto que eu colei aqui na minha mensagem, depois eu vou acompanhar pela Bíblia século 21. Diz assim, verso 17 até o 27. E levando ele às costas a sua cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos, não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse, sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificados a Jesus tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena, ou Maria de Magdala. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aqui teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Temos parte de um relato, meus irmãos, eu lembro que da outra vez eu disse, do capítulo 18, praticamente, metade dele até o 19, aqui no 27, andando mais um pouquinho, pegando a crucificação, seria um texto só. Você pega a prisão, se você quiser pegar do 18:1, né? A prisão, o julgamento, tanto pelos judeus quanto por Pilatos, né? Que é romano, e depois a decisão final, onde Jesus é colocado e é dado para ser crucificado.
Ele açoita Jesus uma primeira vez e parece, segundo os sinóticos, os outros evangelhos, que ele é açoitado uma segunda vez. Então, se a gente dividir esses últimos momentos de Jesus Cristo, a gente pode ordenar, começando então lá com a sua prisão no capítulo 18, ele é preso naquele jardim, logo depois de cear com seus discípulos. Depois ele vai para o julgamento ali pelo Sinédrio, que são os judeus. Ele passa, né, pelo sumo sacerdote. Ele vai ser julgado depois pela lei romana e tinha que passar por Pilatos. Os sinóticos não falam só de Pilatos, mas também de Herodes. Herodes era como que se fosse uma posição superior a Pilatos. Pilatos era mais local, Herodes era mais regional em se tratando de Israel, e ainda havia um outro governante maior do que os dois, que ficava normalmente na Síria, nesse período que eles então se comunicavam em momentos de grave tensão dentro do país. Não era o caso de Jesus Cristo. Tá? Depois vai tratar também do caminho da cruz e da crucificação, que é o que nós vamos falar nesse momento. A morte, sepultamento, vem depois, ressurreição, depois tem o aparecimento de Jesus a algumas pessoas, seus discípulos, e depois a ascensão de Cristo. O que vem depois da ascensão de Cristo? O que vai acontecer com Cristo depois? O que nós esperamos? O grande dia? A volta de Cristo. Esse é o próximo evento que a Bíblia vai narrar para nós. E nós vimos então que Pilatos, ainda que por diversas vezes ele afirmou que não via em Jesus crime algum que pudesse condená-lo, a gente também percebe que Pilatos não exerceu a sua autoridade para soltar Jesus. Existe aqui, meus irmãos, todo um conflito político contra Pilatos mesmo. Ele tinha medo que os judeus entregassem ele para César, mas ele não, de fato, não via culpa em Jesus. Mas a Bíblia e a história, né, desses tempos, Joséfo é um dos que narram, né, algumas coisas, histórias posteriores, narram como Pilatos como um homem meio que desqualificado, um homem mentalmente desequilibrado. Mas há algumas igrejas, eu falei numa das pregações passadas, principalmente na Etiópia e também no Egito, igreja copta, que eles têm Pilatos como um homem santo. Né? Então, os problemas que a gente percebe hoje, é tão comum no meio das igrejas, tantas coisas semelhantes, né? Então não se assustem com isso. Então Pilatos, esse homem que de fato poderia soltar Jesus, mas não fez, porque existia uma questão política, existiam interesses, ele simplesmente lavou as suas mãos. Ele era supersticioso, né? E ele atendia uma agenda de interesse romano. Claro, por trás de tudo isso aí. Então, para que Pilatos seguisse em frente com a condenação de Jesus, os judeus, então, acusaram Jesus de sedição. E essa era a acusação que tinha sentido para ele ser, então, crucificado, para ele ser morto na cruz. Sedição é alguém desejar ser um rei, um comandante de um determinado país, alguém de influência, alguém que estava levantando ou fazendo um levante contra o governo local. E logo a seguir ele manda então chicotear, né, Jesus e o entrega aos judeus. E aí tem todo aquele momento, né, de ironia. Ele vai vestido com um manto de púrpura, provavelmente um manto velho, manchado, mas de uma cor que normalmente o rei usava, uma coroa de espinhos. E tudo isso aí num ato bem visível, né, de deboche. O verso 16, a gente não leu aqui, depois de um julgamento de condenação injustos, diz que Pilatos entrega então Jesus para ser crucificado. Então a gente precisa lembrar, meus irmãos, que apesar de todos esses atos de injustiça, esses atos de crueldade, isso estava dentro dos decretos, ou dos planos e do decreto, né, os decretos eternos de Deus. Contudo, todas essas pessoas foram responsáveis diante de Deus por suas atitudes. Elas não foram coagidas pelo Espírito Santo ou por Deus. Elas fizeram o que estava no seu coração, como Judas fez assim, e a Bíblia não poupa
de falar que Judas fez, Satanás entrou no seu coração. Satanás entra no coração de alguém que permite que Satanás entre no coração, né? E assim foi com Judas e com esses homens. Mas mesmo ali no verso 1, que a gente vê, eu acabei de citar aqui, que Jesus foi açoitado, é como que, assim, encerrando todo aquele julgamento, açoita Jesus. Mas é possível, meus irmãos, que naquele açoite do verso 1 fosse apenas um açoite para satisfazer os judeus. De fato, Pilatos não tinha interesse em resolver esse problema matando Jesus. Ele tinha superstição, né? Chegou para ele, embora João não relate isso, mas chegou, os outros evangelhos relatam. E naquele intervalo que João não está falando nada aqui, chegou para ele um recado da esposa, que ela teve uma noite de aflição por causa deste homem, que é Jesus. Isso deixou ele mais aflito também. Mas é possível, né, que é provável, né, que aqui no entre o verso 16 e o verso 17, que quando ele entrega para ser crucificado, ele deva ter sido açoitado. Possivelmente, aqui deva ser o açoite que realmente dilacerou, né, Jesus Cristo, rasgou o seu corpo. Alguns dizem que esse açoite com chicotes, né, com vários chicotes com muitas pontas de chumbo afiadas, ou ossos também bem trabalhados para esse propósito, eram aplicados, né, no condenado. Eles chamam isso de verberatio, né, que é uma expressão latim. Essa expressão, ela fala desse sofrimento intenso infligido sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, rasgava o corpo e a pessoa chegava realmente destruída. E isso visava enfraquecer e desumanizar o condenado. Desumanizar é fazer com que uma pessoa não seja um ser humano. E ela seja dessa forma percebida por todos que estão ali. Então, o verso 17, nele nós vemos que era comum ao condenado na crucificação, nessa sentença, né, dada pelos romanos. Então, ele levava o seu próprio instrumento de execução. Grande parte dos estudiosos diz que não foi a cruz na sua forma final. Já estava lá fincada, socada no lugar. E ele levava a parte que a gente chama da cruz, né? A horizontal. Chegava lá, ele era pregado nessa horizontal e elevado ao madeiro. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, eles não acreditam na cruz, que existisse a cruz. Eles acreditam que foi um madeiro em que Jesus foi pregado para baixo. Isso não importa tanto, né? Não é o mais importante, mas nós entendemos que de fato foi a cruz, e a cruz de fato também é um símbolo cristão. Então ele tinha que levar a cruz, era uma forma de castigo final, né, para o condenado. Eu não lembro, não sei se vocês viram uns dias atrás, é bem recente, né, esses acontecimentos ali na faixa de Gaza, esses problemas entre os judeus, né, e aqueles muçulmanos. Eu sei que o vídeo correu pelo mundo todo, onde um terrorista ele filmava um judeu cavando sua sepultura, onde ele seria enterrado, né? Esse vídeo ele correu o mundo todo, né? Ele estava cavando, o cara filmando, é cruel. Eu me lembrei disso, né, quando Jesus leva a sua cruz para ali ser crucificado nela. É requinte de crueldade. E esses requintes de crueldade, eles passaram a fazer parte da vida do ser humano que desobedeceu a Deus e pecou desde lá do jardim do Éden, quando o homem e a mulher viraram as costas para Deus. Jesus então leva a cruz até o quanto ele pode fazê-lo. João não está preocupado nesses detalhes, o foco de João é outro, né? Ele não cita Simão Cireneu. Mas chega um certo momento, Simão Cireneu pega a cruz, na verdade ele é ordenado pelos soldados a pegar a cruz,
porque Jesus estava cansado. Perdeu sangue, corpo todo lacerado. Os sinóticos trazem maiores detalhes, então, sobre isso. João apenas diz que Jesus levou a sua própria cruz. E aí a gente, quando fala levou a sua própria cruz, isso é muito profundo. Mas aí vai lembrar que Jesus, em Lucas, ele vai dizer que aquele que deseja segui-lo, né, deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Jesus toma a sua própria cruz, seu próprio instrumento de morte, e leva até o lugar que seria morto por crucificação. João, então, ele não detalha esse sofrimento. Ele deseja apenas destacar os planos centrais de Deus e a obediência de Jesus. Por volta do ano 100, meus irmãos, entre anos 100 e 200, melhor, um homem chamado Basílides, ele comentou o Evangelho de João já naquele período, e ele afirmou de forma herética, obviamente, que Simão Cireneu tomou o lugar de Jesus e morreu em seu lugar. Eu fico pensando se João, quando ele não cita Simão Cireneu, ele já não cita propositalmente. Porque João vai escrever o Evangelho muito depois dos outros. É possível que quando João escreve essas ideias de colocar de que Jesus não morreu na cruz, que é uma ideia gnóstica, né? Ou gnóstica, no sentido de que Jesus de repente não veio, não morreu, Deus não morreu na cruz, aquela ideia de que Deus não morreu na cruz, ou de que um Deus não pode chegar ao ponto de ser crucificado. Isso foi muito forte no século I, no século II, principalmente no segundo século. Então pode ser que João, já sabedor um tanto disso, pela sua idade e o tempo que ele escreve o Evangelho, eu já prefiro não colocar, para não dar mais apoio, né, a esse tipo de ideias e distorção. Alguns pais da igreja, alguns estudiosos judeus também, eles relacionaram o carregar da cruz, Jesus tomar a sua cruz e levar a sua própria, né, cruz, o seu próprio material de execução, como se fosse um antítipo do episódio em que Isaac leva a lenha, ou leva a madeira sobre seus ombros para o seu próprio sacrifício. É interessante a gente ver essa conexão, porque quando você olha lá atrás, quando Abraão, né, é chamado para formar a partir dele o povo de Deus, Deus não estava se restringindo aos tempos de Abraão e ao povo de Israel. Deus estava olhando para a salvação do mundo. E todo aquele episódio que acontece com Isaac, quando ele, né, a promessa de Deus nasceu daquilo que seria impossível. E depois ele é ordenado por Deus, Abraão, né, recebe a ordem de Deus para sacrificá-lo. Ele toma a lenha, ele leva, né, e ele é colocado como sacrifício, e depois Deus liberta. Abraão precisava, obviamente, passar por isso. O local da crucificação ele ficava fora da cidade, num lugar, obviamente, público, onde os viajantes passavam. A gente precisa lembrar que estava na época da Páscoa, ou estava no meio da Páscoa ali, já estava acontecendo, no meio não, né? Começo ali da Páscoa. Por isso, meus irmãos, a gente vai ver que nesse andar, né, até aquele lugar da crucificação, a gente vê isso reproduzido em várias partes do mundo. Várias cidades do Brasil, você vê estradinhas, né, normalmente bem no interior, sinuosas, de repente, com 11, ou normalmente 12 pontos, até você chegar na cruz lá em cima. É uma imagem, né, uma ideia do que é da via dolorosa até chegar onde Cristo, de fato, ele foi crucificado. Mas não havia um momento desses, sequer, que a gente poderia dizer que Jesus teve algum alívio. Desde o momento que ele foi preso. Ele já não dormia, né, sofrendo intensas ameaças, foi esbofeteado, colocaram uma coroa de espinho, chicotearam ele, pior, né, com requintes de crueldade. Então ele não teve
alívio nenhum. A cada momento, o nível da crueldade ele ia subindo, né? Foi o resultado de nosso pecado sobre Jesus Cristo. Para piorar, o nome do lugar da crucificação é um nome bem sombrio, porque é chamado de caveira, né? E ninguém nem sabe por quê. Mas talvez, quem sabe, o local tivesse alguma pedra, algum formato, né, um morro que não era tão alto assim, de caveira. E o último momento, né, é o sofrimento mesmo da cruz ali, da crucificação, da dor e a intensidade, né, dos sofrimentos que ele passa ali. Eu estava lendo sobre o ato da crucificação, lendo bastante coisa sobre isso, meus irmãos, é terrível, é insuportável, é difícil até de ler. Tudo que era feito para prolongar a vida na morte, para que o condenado ele demorasse a morrer, para que ele sofresse o máximo possível, porque isso aí fazia parte do castigo. Afinal de contas, morrer na cruz era para aqueles realmente que receberam a pior condenação, por certo, fizeram as piores coisas, principalmente sedição, se revoltar contra as autoridades locais. Então, a crucificação, no verso 18, é a mais terrível das punições. Ela está associada, então, com vergonha, mas também com terror. Tudo isso está ali, aonde Jesus foi levado. Aliás, ele levou, né? Ele foi conduzido pelos soldados, mas ele levou a sua cruz. Jesus é crucificado, então, no meio de dois malfeitores. João também não usa essa expressão, fala de dois homens. Ele não usa malfeitores, mas os evangelhos vai usar malfeitores. Ele é crucificado no meio desses homens. E João, novamente, a gente vai perceber que ele não está interessado em detalhes que já foram ditos por outros evangelistas. Mas é interessante a gente pensar, malfeitor, porque essa é a expressão que os outros evangelhos usam. E a expressão de malfeitor para aqueles homens foi a mesma expressão usada pelos judeus com relação a Jesus. Você pode ver isso no capítulo 18, 29, bem aqui próximo. Eles chamam Jesus de malfeitor. Malfeitor seria o pior homem que poderia existir. Mas Isaías 53, 12, ele confirma que ele foi contado com os transgressores. De fato, ele está cumprindo a palavra de Deus. Lucas 23, de 40 a 43, ele acrescenta que um deles creu em Jesus ali mesmo na cruz. E aí, meus irmãos, a gente vai vendo quantas coisas vai acontecendo em torno disso. Primeiro, um homem, Jesus, homem, condenado e indo, e ele em ato de obediência, ele indo até a cruz. A gente não vai ver Jesus se rebelando contra Deus. Mas muitas coisas vão acontecendo nesse processo. Graça vai como que caindo de Jesus ali na cruz, em todo esse momento. Pessoas vão recebendo dessas bênçãos de Jesus ali na cruz, num lugar de terrível sofrimento. É assim, no pior momento e no maior sofrimento, ele derrama graça sobre a vida das pessoas. Lucas 23, 34 diz ainda que Jesus também rogou a Deus que perdoasse as pessoas que o ofenderam, tanto os judeus quanto os romanos, porque são aqueles que não só conduziram todo esse momento de julgamento, mas como maltrataram ele e o colocaram também na cruz, dizendo, porque não sabem o que fazem. E aí, dos versos 19 até o 21, João nos informa que Pilatos ordenou que colocasse uma placa com os dizeres Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. A gente vê muitas as letras, né? JNRJ. E era comum, meus irmãos, essas inscrições, e o propósito delas era mostrar o motivo da execução. Normalmente, dizem que ia alguém à frente de todo aquele movimento, o homem levando a cruz, os soldados, o povo vindo de lado, caminhando ao lado da Via Dolorosa, e à frente ia alguém com a placa para todos lerem o motivo. Outras vezes era pendurado no pescoço do próprio condenado. E depois, quando chegava lá em cima, era colocado, obviamente, no alto da cruz. E esse foi o dizer, né,
que foi colocado. E nesse caso, Pilatos, então, de forma irônica, por certo, e de forma ofensiva também, ele vai afrontar os judeus com aquilo que eles mais detestavam, porque jamais desejavam que na cruz de um malfeitor escrevesse que ele era o rei dos judeus. Claro que eles não queriam isso. Ainda mais aonde foi colocado. Aquele local era um lugar onde muitos viajantes passavam e liam, e ainda estava em vários idiomas mais conhecidos, né, daqueles dias, que é o hebraico, o grego e o latim. Então, todos que passassem ali conseguiriam ler. O que está escrito ali está o rei dos judeus, aquilo que os judeus jamais queriam que colocasse. Era um local de muitos viajantes, muitos liam, e liam com facilidade, mas aquele escrito deveria servir, meus irmãos, os romanos colocavam para servir de advertência. Olhem para isso e aprendam com isso. Não façam o que esses homens, né, fizeram. Da parte de Pilatos, então, tornou-se também uma oportunidade para humilhar o próprio povo judeu. Mas, acima de tudo, meus irmãos, todos esses acontecimentos, eles serviam ao propósito maior de Deus. A gente nunca pode esquecer disso. Existe um decreto de Deus eterno. Esse decreto, ele não nasceu próximo de quando Jesus veio ao mundo. Ele é eterno. Crucificação foi algo planejado por Deus para nos libertar do nosso pecado. Não foi muito simples. A gente fica imaginando como que um cristão pode levar a vida de qualquer maneira, né? Como que às vezes o pecado pode ser uma coisa tão comum na vida de um cristão, quando ele olha para a cruz, onde o Senhor Jesus morreu justamente por causa do nosso pecado. O nosso pecado promoveu, né, a ira de Deus, mas servia a Deus tudo o que estava acontecendo, porque o crucificado Jesus Cristo é o verdadeiro rei. No finalzinho do capítulo 18, ele está falando sobre isso, quando Pilatos, então tu és rei? E ele vai falar que o reino dele é o reino da verdade. De fato, Jesus é o rei verdadeiro. Ele não é rei somente dos judeus, mas ele é rei de todo o mundo. E o governo dele é regido pela verdade. E aí nos versos 23 e 24, enquanto ele sofria essas piores dores da crucificação, ali sob a cruz, os soldados, como que de costume, eles disputavam as suas vestes. Isso era uma coisa muito comum, tá, meus irmãos? Era normal eles tomarem as vestes e disputá-las, apontava acima de tudo para a escalada que a humilhação ia alcançando. Teve a humilhação, ele começa praticamente com a prisão de Jesus, onde tiram as vestes dele, colocam outras vestes para humilhá-lo, colocam uma coroa de espinho, depois ele carrega o madeiro, e agora também é tirado-lhe as vestes. Aquela roupa que a gente vê sobre as partes íntimas, é possível que elas não existiram. Tamanho do grau da humilhação, que ela ia cada passo aumentando. Tudo lhe foi tirado, e por fim vai ser tirado a vida de Jesus Cristo nesse processo da humilhação. A intensidade da humilhação, ela vai alcançar a sepultura. É como que o Deus morrer. E a ideia da sepultura é o apodrecimento. É o que acontece com todos. Que não vai acontecer com Jesus. Para a gente perceber a escalada da humilhação. Eles só não dividiram a túnica porque era uma peça única, normalmente uma peça cara, feita com uma só costura, e lançaram sorte sobre ela. Então, um dos 4 soldados ali recebeu alguma coisa a mais, que foi uma túnica. Eles sortearam ela. E aí, meus irmãos, esse evento, eles são todos narrados
nas Escrituras. As Escrituras confirmam isso. E foi isso que fez com que muitos judeus, doutores da lei, se convertessem ao cristianismo. Nos tempos de Paulo, no tempo de Jesus, quando a gente olha para Nicodemos, né, José de Arimateia, e por certo muitos outros. Foi porque eles olharam para as Escrituras e viram sentido no que acontecia, no que Jesus falava e ensinava, o que as Escrituras demonstravam. Esse processo aí ele está bem claro no Salmo 22, 18. O Salmo 22, 18, na verdade o Salmo 22, né, ele descreve o salmista afligido pelo desgaste físico e pela zombaria de seus oponentes, e que aparentemente usa o simbolismo de uma cena de execução, onde os executores distribuem as roupas da vítima para expressar a profundidade de seu abandono. Isso é lá no Salmo. Mas o Salmo vai apontar para aquilo que está acontecendo para Cristo. O que acontece com Cristo serve como um antítipo lá do Salmo 22. Ao fim, meus irmãos, as Escrituras sempre pré-anunciaram a cruz, indicando que nada disso estava fora dos planos eternos de redenção de Deus para com as nossas vidas. O último ponto que desejo então destacar, para a gente finalizar e concluir, meus irmãos, que parece que está destoado, mas ele está na continuidade do que está acontecendo aqui no momento da cruz. Aí nos versos 25 até o 27, que é uma recomendação derradeira, né, de Jesus Cristo, que ele um derramar, né, de mais graça a partir da cruz. Por um lado, ele no alto da cruz, pregado lá na cruz do Calvário, sofrendo de uma forma agonizante, e abaixo dele, lá embaixo, estavam algumas mulheres, entre elas a sua mãe, Maria. Eu não vou lembrar, certo? Mas acho que existe, acho que o nome do hino chama, acho que é Stata Mater. O sentido que a mãe sob a cruz. E é uma composição lá do século XIII, a gente fala ano 1200. E fala desse choro, esse lamento. A música é extensa, porque ela é quase 5 minutos. Eu ouvi essa música sábado, que me chamou a atenção. E ela é extensa, mas bonita, uma mensagem bonita. Mas ela aponta muito para Maria, por causa do sofrimento dela ali, vendo seu filho crucificado lá na cruz. Daí fala da injustiça dos homens, né? Na prática da sua morte, mas fala do choro agora, também de Maria, que quando ele sofria lá em cima e ela sofria cá embaixo, vendo ele sendo morto, né? E nesse momento, então, Jesus dirige ao discípulo amado, obviamente é João, né? A gente identifica como João, evangelista, e ele aponta para a mãe dele, chamando-a de mulher. O sentido, ele não é áspero, ele não é desrespeitoso de forma alguma. Por mais que Jesus se tornou homem, ele aqui não está agindo, né, como um homem desnaturalizado, um filho desnaturalizado. Mas foi uma forma até carinhosa. Agora, ele nunca deixou também de ser filho de Deus. E Maria, meus irmãos, ela compreendia, por certa divindade, do seu filho Cristo. Essa atitude de Jesus, ela aponta para o filho primogênito, que deseja que sua mãe viúva não fique desamparada. A gente ouviu hoje de manhã a viúva de Naim, que condição que é uma viúva naqueles tempos de Jesus Cristo, né? Nos tempos de Paulo, a recomendação da igreja era muito forte com relação às viúvas. As viúvas daquele tempo não são como as viúvas dos nossos dias, que muitas delas recebe aposentadoria, grande parte delas, seja por seu próprio trabalho, seja pelo trabalho do esposo, elas têm direito. Naqueles tempos, não, ela ficava desamparada. Então, se perdesse filhos, né, como Noemi, então era terrível. Perdeu o marido e perdeu filho. E aí Jesus, então, olha para ela e aponta, né, para João também, e vai fazer as recomendações, né, que a gente lê aí no texto.
Essa atitude dele, meus irmãos, Jesus aponta para o filho primogênito que deseja que sua mãe, viúva, ela não fique desamparada. E sem desejar especular, eu botei isso aqui nesse texto porque a gente trabalha com muita especulação. Isso aqui foi feito por causa disso, isso aqui foi feito por causa disso, e a gente vai tirando deduções, né, em cima disso tudo. Mas sem querer especular sobre o texto, Jesus desejava que Maria fosse bem cuidada. Senão a gente avança muito nas coisas e fica tirando, aumentando ou colocando uma espiritualidade que de fato não há no texto. O propósito que, por certo, como filho de Maria, é que ela ficasse bem cuidada, tanto materialmente quanto espiritualmente. E João vai compreender isso. João era a pessoa da família da fé, que certamente ia cuidar disso com confiança, né, com fidelidade. Os irmãos de Jesus, até esse momento, eles não tinham demonstrado conversão, transformação. A gente vai ver lá em Atos, essas coisas começando a acontecer. A família de Jesus, agora sim, possivelmente após ele aparecer e subir ao céu, eles vão se convertendo, né? Tiago é um deles. Então, eles não estavam ainda, não tinham confirmado, mostrado sinais de conversão. Então, mais uma vez, então, Jesus está pensando nos outros enquanto está pronto para entregar sua própria vida. Então, da cruz, ali onde ele sofre, onde ele está com dores, ele está derramando graça e bênção. Bênção, né? Ao ladrão que recebe, né, a bênção de Jesus Cristo de se encontrar brevemente com ele no céu. Aos soldados que ele intercede, eles não sabem o que faz, Jesus ora ao Pai. Maria, e assim, tantas bênçãos derramadas nesse momento de tanta dor. A cruz, meus irmãos, para finalizar, ela era para Jesus, para mais ninguém, para nenhuma outra pessoa, era para Cristo e ele sabia disso. Ele vem do céu, ele encarna, ele sabe disso. E ele faz tudo isso em um ato de profunda obediência, porque foi determinado pelo Pai e foi plenamente cumprido e obedecido pelo Filho, para a nossa redenção, para a nossa reconciliação por causa do nosso pecado, ali no princípio. O lugar de sofrimento e humilhação foi o mesmo de onde veio a nossa libertação. O lugar do grande sofrimento e da dor de Cristo foi onde saiu a nossa liberdade, a nossa salvação. Portanto, Jesus, ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Esse homem, Deus, que vai para a cruz do Calvário, humilhado, é o grande Deus, o verdadeiro Deus, em quem e somente nele há verdade. Ele reina sobre a terra, ele reina no coração dos que creem. Então, todo o movimento até a cruz, ele foi predito por Deus, para que não houvesse dúvidas de que Deus verdadeiramente decretou tudo isso. A cruz da ira de Deus que nos liberta da condenação e da ira eterna. Por fim, já na cruz, Jesus novamente nos surpreende, não somente rogando pelas ações de soldados, como também liberando salvação ao ladrão arrependido e, por fim, deixando sua mãe sob os cuidados da família da fé, na pessoa de João. Então, meus irmãos, o Evangelho, ele é, de fato, maravilhoso, justamente porque ele não deixa pontas soltas, coisas para trás, ações vazias. Ele transforma verdadeiramente. Mas é difícil a gente pensar assim, né? Como a gente pode se alegrar tanto em tão grande sofrimento. Mas Deus deseja a nossa alegria, né? Mas foi um ato de profundo sofrimento. Claro que a gente vai ver o momento da morte e do sepultamento numa próxima mensagem. Mas aqui está, meus irmãos, as coisas que acontecem com Cristo, sofrimentos, né, dolorosos, intensos na vida dele, trouxe vida a nós que estamos hoje aqui.
É importante que todos vocês que estão aqui creiam em Jesus Cristo para a salvação da sua alma, para que no grande dia do Senhor você não seja deixado, colocado à esquerda, como alguém que não creu. Por isso está condenado. Louvado seja Deus por aqueles que creram, por aqueles que crerão, por aqueles que creem, por aqueles que quando o Senhor convocar, a grande trombeta tocar, comparecerão diante do Senhor sem culpa, porque a culpa já foi paga pelo Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, sob grande dor. Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus, bendito seja o teu nome. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelos atos, acontecimentos, movimentos ali da via dolorosa. Ó Deus, não dá para a gente descrever, não somente a humilhação, mas a dor, Pai. Mas assim foi da vontade do Senhor. E assim foi, ó Deus, da vontade de Cristo. E nós fomos, ó Deus, alcançados. A ira do Senhor, Pai, caiu sobre seu Filho. E não sobre nós. Obrigado, meu Deus, bendito seja o teu nome. Isso não acontecerá mais, Pai. Porque Satanás foi derrotado. Ali na cruz, Pai, na ressurreição, ele foi plenamente destruído no aspecto dos seus atos, do seu poder. Ele já não mais pode, ó Deus, ser dono da vida das pessoas. Ó Deus, que hoje seja uma noite, Pai, de reflexão do teu grande amor, da grande necessidade, Pai, de nós reafirmarmos a nossa fé no Senhor, para a glória do Senhor mesmo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, a todos.